Esse é um treino que a gente faz uma vez ao ano. Já é o 5º ou 6º ano que a gente vem para cá. Eu tenho uma história com esse local aqui, que a gente treinava aqui nos anos 90. Era um local que a gente eu vim para cá, adolescente, criança praticamente, fazer esse percurso. Esse percurso que a gente está fazendo hoje eram só ruas de terra, inclusive esses condomínios nem existiam, era outro lugar totalmente diferente. E a gente vinha para cá exatamente pelo mesmo objetivo que a gente está vindo, que é para a gente conseguir fazer um treino que para o corredor é uma musculação, a musculação específica do corredor. Eu já comentei isso com vocês algumas vezes, do poder que a subida tem para nós corredores. A musculação, pessoal, ela tem um efeito diferente pra gente. A musculação é pra gente criar músculo, é pra gente ter uma base muscular. Pra gente ganhar força, e a força específica da corrida é correndo, tá? Tanto que os melhores corredores do mundo, né, os etíopes, os quenianos, eles não têm academia, né? E são os corredores que são, né? O trabalho de força que eles fazem, o trabalho de ganho de força é exatamente nas subidas. Então, para nós, corredores amadores, a gente tem um grande desafio hoje, porque o percurso aqui, né, boa parte de vocês já conhece, é bom que a gente esquece também, né, a gente não tem aquela lembrança... É o percurso que a gente começa descendo, então quem tem o treino por distância e por tempo vai fazer metade descendo e aí a outra parte subindo. Provavelmente não vai dar metade, né? Porque descendo a gente acaba indo um pouco mais rápido, mas enfim, vamos combinar assim. Quem tem 15 vai 7,5, quem tem, enfim, 6, 12 vai 6, tá? E aí tem alguns pontos importantes, pessoal, pensando na postura. A postura da descida, ela exige bastante da parte muscular e exige menos da parte cardio. Então a gente desce com tranquilidade, mas o muscular é muito exigido, porque o músculo, ele tá segurando o nosso peso, tá? Então o músculo, essa coisa de segurar o peso, principalmente... A gente quase não faz é um exercício que a gente não consegue fazer em nenhum lugar se não for numa descida, que é o fazer força alongando. Geralmente a gente faz força contraindo. Na descida a gente faz força alongando, então é uma força diferente. Qual que é a postura ideal? Passadas mais curtas, porque como a gente vai encontrar o chão mais longe, né, na descida, a passada precisa ser mais curta. Então, deixem a passada, aumentem a frequência da passada, porque a gente vai pegar todos os tipos de descida. Descida mais íngreme, descida bem íngreme, e a gente vai passar muito tempo descendo, que é outra coisa que a gente não faz, né? Para quem vai até o cemitério, que é o retorno lá embaixo, onde o carro vai estar, inclusive, de lá ninguém passa, do cemitério ninguém passa. Bom, então lá no retorno, até a gente chegar lá, quem chegar na frente lá vai chegar com meia hora. Então meia hora descendo, pessoal, tá? É bastante tempo para a musculatura ali fazendo uma coisa que a gente não está acostumado, que a gente não consegue fazer em nenhum lugar. E aí então, na descida, essa atenção, passada mais curta, controlem o ritmo, e a subida, aí a gente tem vários tipos de subida. A gente tem subida muito íngreme curta, a gente tem subida íngreme longa, a gente tem subidas mais tranquilas, curtas, subidas mais tranquilas longas, então tem todos os tipos de subida. Na subida, a ação dos braços ela é mais importante. E a outra coisa importante, pessoal, quando a gente está subindo, a gente precisa aplicar força na ponta do pé, tá? Se a subida é mais íngreme, o calcanhar quase não encosta. Se você coloca o calcanhar, você não consegue aplicar a força ideal para te colocar para frente. Então, na subida, pensa em colocar mais a ponta do pé. E outra coisa, outro detalhe super importante para subir.
Imagine que a gente tem uma subida, sei lá, de mais íngreme de 400 metros. É importante que a gente já entre no ritmo que a gente aguenta no começo da subida. O que acontece geralmente é assim, a gente começa a subida um pouquinho mais rápido e aí vai morrendo, caindo, e no meio da subida tá andando, tá? Acha, como se fosse um carro, acha a marcha certa lá no começo e se mantém no mesmo ritmo até o final. Esse seria o ideal, tá? As subidas é isso, tentar achar o seu ritmo já no começo. Outro ponto importante, pessoal, evitem andar, porque se vocês começarem a dar essa opção de andar, vocês vão subir praticamente andando, tá? Evitem andar, se mantenham correndo mesmo que seja uma corrida bem devagar, tá? Mesmo que seja aquela corridinha, sabe, devagarzinho, mas tentem se manter correndo, tá? Evitem andar. Pessoal, além de um treino físico, que eu já falei de todos os benefícios, né, que um treino como esse traz pra gente, a gente tem um benefício mental e psicológico absurdo. Se a gente conseguir, né, cada um de vocês conseguir fazer esse treino subindo, isso vai dar uma confiança numa prova plana, num evento, numa corrida, sei lá, uma corrida qualquer que seja, vai dar uma confiança muito grande para todos vocês. Então, lembrem disso, tá? Lembrem disso. Tentem se manter correndo e esse treino, além de fortalecer o físico, vai fortalecer a cabeça, beleza? Agora um ponto de segurança, pessoal. Aqui é um ponto que a galera, os ciclistas, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso, tá? A gente vai, a gente vai descer na mão dos carros, só que a gente vai ficar bem no cantinho, porque na contramão, pessoal, como tem curvas muito fechadas, acaba sendo mais perigoso. Então a gente vai descer na mão dos carros, na volta aí fica livre, tá? Mas fiquem atentos porque tem as curvas fechadas e a subida a gente consegue boa parte dela fazer na calçada depois, beleza? Tem 2 lugares que tem bifurcação, tá? Na descida, teve alguma bifurcação, a gente vai para a esquerda, tá? A gente vai ter o carro, a gente vai ter mais 2 professores, mas esquerda, tá? Se tiver bifurcação na descida, a gente mantém a esquerda até chegar lá no final, beleza? Então vamos lá? Vamos começar? É isso aí, só os fortes.